Para falar de tecnologia de semente, queria primeiro trazer um dado da Conab. Quando a gente olha os ganhos de produtividade que nós tivemos ao longo dos anos, a gente vê que a gente teve 54% em aumento de produtividade nos últimos 10 anos. E esse aumento, ele permitiu um aumento de produção de 83% com aumento de área de apenas 20%. A semente, como sendo a base do agronegócio, ela é o principal veículo de tecnologia na agricultura. Quando eu falo de tecnologia na agricultura, eu estou falando em melhoramento genético, tanto convencional como usando técnicas modernas de marcadores moleculares, engenharia genética. Estou falando também de monitoramento, rotação de culturas, manejo de solo. Estou falando também de tecnologias envolvidas na produção de sementes, como tratamento de sementes tanto com produtos químicos quanto com produtos biológicos. A fase de desenvolvimento inicial, ou fase 2, ela ocorre para produção e seleção de eventos com um desempenho similar ou superior a um padrão comercial. A fase de desenvolvimento avançado, ou fase 3, ela existe para que sejam gerados dados de segurança alimentar e ambiental para prover informação para a elaboração de dossiês que vão ser submetidos às agências regulamentadoras. Na fase 4, ocorre essa submissão dos dossiês e nessa fase, tanto na 3 quanto na 4, o transgênio ele já começa a ser introduzido em várias linhagens comerciais para avaliação do desempenho dos mesmos. A próxima fase, que é a última fase, é a fase de desenvolvimento e introgressão dos transgênios. Nessa fase, os transgênios são introduzidos em várias linhagens que são adaptadas às regiões onde o produto vai ser lançado. Esse processo ele é chamado de conversão e ele precisa garantir que o produto ele tanto tenha uma performance similar ou superior aos produtos que são comerciais e também precisa garantir que esse transgênio funcione dentro daquele produto. Um exemplo disso, se nós estamos lançando, por exemplo, um híbrido com resistência a inseto, nós precisamos garantir que esse híbrido tenha resistência àquela determinada praga. O mesmo com relação, por exemplo, ao herbicida. Nós sabemos que hoje somos uma população de em torno de 7 bilhões de habitantes. Existe uma estimativa que nós vamos chegar a 9,5 bilhões em 2050. Será que nós estamos preparados para alimentar mais 2,5 bilhões de pessoas? Para atender a demanda de alimento para 2050, sem a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas, nós certamente precisamos aumentar os ganhos de produtividade em relação ao que a gente tem hoje. Abrir mão de tecnologias inovadoras como a biotecnologia seria um grande retrocesso nessa evolução que nós temos tido ao longo dos anos, que impactaria tanto a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas, um maior custo para o agricultor para poder fazer essa abertura de áreas, haveria também um grande impacto ambiental e de recursos naturais. E tudo isso poderia comprometer a segurança alimentar. Por isso é importante que nós tenhamos um ambiente que promova o investimento em novas tecnologias para que a gente tenha ganhos ainda maiores para atendermos essa demanda que vai acontecer para a gente até 2050.